E aí, meu povo brasileiro? Você não vai acreditar no que aconteceu nos bastidores de Brasília essa semana. Segura a emoção, porque o que eu vou te contar agora é de arrepiar. Os bolsonaristas acabaram de cair numa arapuca monumental. Uma armadilha tão bem arquitetada que, se eu te contasse sem mostrar as provas, você ia falar que é ficção. Mas antes de eu te revelar os detalhes dessa trama, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal do Carlos, ativa o sininho, deixa o like e comenta qualquer coisa aí embaixo, porque isso aqui vai explodir e eu preciso que mais gente veja essa informação. Quanto mais você interage, mais o YouTube joga para outras pessoas. E a verdade precisa circular, meu amigo. Bora lá. Tudo começa com o escândalo do Banco Master, que está se tornando um dos maiores buracos financeiros da história recente do Brasil. Estamos falando de bilhões de reais. Dinheiro público, dinheiro de aposentado, dinheiro que simplesmente evaporou. E olha que loucura. Quando a bomba começou a estourar, a turma da extrema-direita achou que tinha achado a galinha dos ovos de ouro. Eles olharam para esse escândalo e pensaram assim: opa, chegou a hora de criar a Lava Jato 2.0. A grande mídia comprou a parada, começou a fazer manchete em cima de manchete e o bolsonarismo entrou de cabeça. Fora Toffoli, fora Alexandre de Moraes, fora Lula, gritavam eles nas redes sociais. E aí veio a ideia brilhante deles. Vamos pedir uma CPI do Banco Master. Agora presta atenção no movimento, porque isso aqui é xadrez político de alto nível. Durante o recesso parlamentar, enquanto todo mundo estava descansando, a turma da oposição bolsonarista começou a correr atrás de assinaturas para essa CPI. E eles iam gritando nas redes: olha, o governo não está assinando, o governo está com medo, o governo está escondendo alguma coisa. E aí, o pessoal ligado ao governo Lula ficou quietinho. Sabe aquele silêncio que parece desconforto, mas na verdade é estratégia. Alguém do lado do governo chegou a falar publicamente que não precisava de CPI porque a Polícia Federal já estava investigando. E os bolsonaristas comemoraram, achando que tinham encurralado o governo. Aí chegou o primeiro dia de trabalho do Congresso em 2026 e a realidade bateu na porta. De repente, quase todos os deputados do PT assinaram o pedido de CPI do Banco Master. Isso mesmo que você ouviu. O PT deu mais apoio à CPI do que a própria oposição bolsonarista. Dos 211 parlamentares que assinaram o requerimento na Câmara, 45 são do PT. A esquerda abraçou a CPI com vontade. E agora você me pergunta: mas Carlos, por que eles fizeram isso? Não era uma armadilha contra o governo? Meu amigo, é aí que a coisa fica bonita. O governo Lula não tem medo dessa CPI, porque sabe exatamente o que ela vai encontrar. E o que ela vai encontrar não é bonito para quem estava achando que ia fazer palanque em cima do escândalo. Vamos aos fatos. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Liquidado significa quebrado, acabou, virou pó. E durante a investigação da Polícia Federal, foi aparecendo um padrão interessante. Os nomes que surgem ligados a esse escândalo são quase todos do mesmo lado do espectro político. Vamos começar pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Esse cara defendeu publicamente a compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco Regional de Brasília, um banco público controlado pelo governo do DF. A Polícia Federal abriu um inquérito específico para investigar suspeitas de gestão fraudulenta
no BRB. E olha o que as investigações descobriram. O BRB gastou 12 bilhões de reais comprando carteiras de crédito do Master que simplesmente não existiam. Isso mesmo, 12 bilhões em papéis que não valiam nada. O prejuízo pode chegar a 5 bilhões de reais. E agora o STJ abriu procedimento para apurar o envolvimento do próprio Ibanez nas tratativas com o Master. A oposição protocolou um novo pedido de impeachment contra ele. O cara está cercado, mas espera que tem mais. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, já foi afastado do cargo e depois demitido em definitivo depois de uma operação da PF. As investigações apontam que o BRB pode ter atuado para evitar a quebra do Banco Master, usando dinheiro público para socorrer um banco privado que já estava afundando. E todos os deputados do PL no Distrito Federal votaram a favor dessa compra escandalosa. Todos. Quem votou contra foi só o PT. A esquerda tentou barrar esse roubo e a direita aprovou com gosto. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro, do PL, está metido até o pescoço nessa história. A Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, aplicou quase 1 bilhão de reais em títulos do Banco Master. Estamos falando de dinheiro de aposentado, de pensionista, de gente que trabalhou a vida inteira e agora vê sua segurança financeira em risco. O ex-presidente da Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, foi indicado pelo próprio Cláudio Castro. E esse cara foi preso essa semana pela Polícia Federal. Preso por obstrução de investigação e suspeita de ocultação de provas. A PF descobriu que ele comprou passagem para fora do Brasil um dia antes de uma operação contra ele. O cara tentou fugir, meu amigo. Não conseguiu. E olha a história dessa prisão, porque parece roteiro de filme. O cara estava fora do país. A PF fez uma operação 2 semanas atrás e ele escapou. Aí ele voltou para o Brasil pelo aeroporto de Guarulhos e, de alguma forma, passou pela imigração sem ser preso. Ninguém sabe como. Ele alugou um carro e saiu dirigindo. Mas aí a Polícia Rodoviária Federal pegou ele numa blitz e o prendeu. A imprensa toda fez matéria sobre essa prisão. Mas sabe o que quase nenhuma matéria menciona? O nome do Cláudio Castro. O cara que indicou esse sujeito para presidir a Rio Previdência. O cara sob cujo governo esse rombo aconteceu. Esse nome some das manchetes. A imprensa está escondendo o Cláudio Castro. Só um veículo lembrou de fazer essa conexão óbvia. Estranho, né? E por falar em imprensa, você lembra que no ano passado o Cláudio Castro virou queridinho da Rede Globo, depois daquela mega operação de segurança pública que resultou em mais de 120 mortos? O Jornal Nacional virou praticamente assessoria de imprensa do governador, só fazendo defesa dele. E agora que ele está envolvido num escândalo bilionário, cadê a mesma energia para cobrar? Esse é o jornalismo de aspas que a gente conhece. Quando convém, o cara é herói. Quando complica, some da narrativa. Agora vamos falar de outro nome pesado nessa história. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não é citado como gestor de recursos no banco, mas aparece nas investigações por outro motivo. O maior doador da campanha dele em 2022 foi preso pela Polícia Federal nessa investigação do Banco Master. Estamos falando de Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, o dono do Master. Esse Fabiano Zettel doou 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio e 3 milhões
para a campanha do Bolsonaro.